Olá, como vão? Me chamo Jacqueline França da Silva. Irei apresentar aqui meu trabalho para o Simpósio de Maternidade e Ciência do ano de 2024 do Parent Science. Produzo essa pesquisa a partir da graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá. O título da pesquisa é Entre Produzir Vida e Ciência, qual o lugar da mãe cientista? Eu desenvolvo essa pesquisa, essa análise a partir do questionamento. Mães produzem ciência? Para dialogar com esse questionamento, buscar selecionar eles, trazer elucidações, eu proponho uma análise de alguns capítulos da coletânea Mães Cientistas, Perspectivas e Desafios na Academia, organizada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. A minha proposta de análise é em torno de 6 capítulos, o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 14. A minha análise é análise qualitativa de caráter feminista, a partir dessa referência que trago aqui, a Virginia Woolf, que vai considerar a posição social, estrutural, não só de quem está sendo pesquisado, mas de quem está produzindo a pesquisa, não só de quem está sendo objeto, no caso aqui, o interlocutor, a interlocutora da pesquisa, mas também de quem está produzindo essa pesquisa. Esses capítulos são feitos, construídos, desenvolvidos a partir de autoras que são parte de grupos de estudos, grupos de extensão, grupos de leitura e discussão dentro da academia em relação à maternidade, à parentalidade dentro do mundo acadêmico brasileiro. Essa coletânea reúne 15 capítulos que vão discutir, vão versar sobre os desafios que se apresentam às mulheres mães cientistas após o marco da maternidade e como isso afeta a produção e a carreira profissional acadêmica dessas mulheres. Esses capítulos que eu mencionei, a análise deles, evidencia, portanto, principalmente a saúde mental das mulheres mães cientistas no Brasil. Essas mulheres mães cientistas compartilham trajetórias acadêmicas, entre outras coisas, em relação aos sentimentos que a afligem após o marco da maternidade, dentro da academia. É importante nomear alguns como exaustão, solidão, culpa, ressentimento de incapacidade, de ressentimento de frustração e algumas demandas, por exemplo, a coletivização do cuidado, questionamento em relação à lógica de produção científica, relações de poder dentro da academia, relações de disputa, entre outros. Então, eu evidencio que as experiências dessas mães cientistas acabam sendo marcadas pela busca por reconhecimento de que elas produzem ciência, não apesar de suas maternidades, mas em conjunto com suas experiências maternas, que uma não necessariamente anula a outra ou não deveria anular. Na revisão da literatura, eu evidencio que dentro da academia existem discussões de caráter feministas. Coloco aqui que seriam discussões em torno de teorias feministas hegemônicas, que historicamente acabam por privilegiar a categoria do gênero, a análise da experiência feminina na sociedade. Evidencio que são teorias que acabam privilegiando o gênero numa perspectiva das experiências de mulheres brancas, mas que também é necessário que se considere outras categorias analíticas, como, por exemplo, a raça, a etnia, a classe, a sexualidade, a geração, entre outros marcadores, principalmente quando você considera as relações parentais na sociedade brasileira. As principais referências aqui são Donna Haraway, Luara Baia e Orna Donald. Evidencia, então, que, de fato, existem impactos reais significativos na carreira científica de mulheres, o fato delas se tornarem mães, e que é necessário que se crie, desenvolva, propicie condições para que esses cientistas não façam e não tenham necessariamente que fazer uma escolha entre suas relações de parentalidade ou suas carreiras acadêmicas. Dos procedimentos metodológicos, eu trago que eu propus, então, que esses capítulos que eu mencionei, uma análise documental deles, no sentido que encarei eles como documentos, como materiais teóricos, acerca das categorias mães e mulher, dentro do universo científico brasileiro. Evidencio novamente que a seleção foi em torno da discussão dos desafios que se apresentam às mães, às cientistas,
dentro do mundo acadêmico após o marco da maternidade. Foco também de que essa perspectiva de caráter emocional trazida por elas e compartilhada entre elas com o marco da maternidade, é possível que se faça uma correlação entre esses sentimentos e estruturas sociais que historicamente afligem mulheres, como o patriarcado, machismo, desigualdade e violência de gênero, exploração feminina, maternalismo, que aqui se trata, como eu havia dito, em relação a estruturalmente, historicamente, ser colocado à mulher, a figura da mãe, o encargo do cuidado parental. E isso não ser igual em relação à figura do pai, à figura do homem. Nos resultados, eu digo que é necessário que se reconstrua a figura de quem pode produzir ciência, de quem produz e de quem pode produzir, no sentido de que também, historicamente, culturalmente, é colocado o poder científico a figura do homem, a figura deste homem branco, e que é necessário que se discuta a parentalidade dentro desse ambiente, justamente para se reconstruir a figura de quem pode produzir ciência. Evidencio novamente que existem trabalhos de grupos de pesquisa, grupos de extensão, grupos de leituras e estudos que estão trazendo cada vez mais a questão da maternidade e parentalidade dentro do mundo acadêmico, dizendo que as mães cientistas produzem e seguem produzindo ciência. Nas implicações eu trago à tona, que é necessário que, para que as mães, as mulheres mães ocupem o espaço acadêmico, exista um recurso que sustente esse lugar, pois as configurações parentais no Brasil são de muita desigualdade, no sentido de que se a gente está dizendo que é necessário que se estejam grupos historicamente marginalizados dentro da academia, aqui pensando principalmente em mulheres, é necessário que se construa de fato recursos para que isso aconteça, como por exemplo, ser crucial que se discuta questões parentais dentro da academia, que levem em consideração as categorias de gênero, de raça, de classe, entre outros, como havia citado, e que se levem em considerações, por exemplo, coisas que já estão acontecendo dentro do ambiente acadêmico, que são editais que consideram a maternidade e a parentalidade, como editais que considerem a maternidade na inserção da pós-graduação, para acesso a bolsas, e também como, por exemplo, o currículo Lattes, que desde 2021, março, se não me engano, considera as licenças parentais. E também em relação à análise de produtividade, que considere a maternidade, pois a análise de produtividade leva em consideração os pares, então se leva em consideração que as cientistas que se tornaram mães dentro da academia precisam que suas trajetórias maternas sejam consideradas. Reitero que a ocupação e inserção dentro do mundo acadêmico não é realidade natural, é contexto historicamente construído. E também digo que os sentidos, então, os significados que fazem com que essas mães cientistas estejam na academia, permaneçam e desenvolvam ciência, desenvolvam pesquisa, fazem parte desse campo, deste universo, enquanto subjetividade de quem compõe esse espaço. No caso aqui, subjetividade de mães cientistas. Termino dizendo que as mães cientistas reivindicam seu reconhecimento dentro do mundo acadêmico, trazem à tona problemáticas que atravessam o campo de produção do conhecimento e que extrapolam seus limites, não é mais possível ignorar. Evidencio aqui as referências que utilizei para essa pesquisa, para essa análise proposta. O último aqui se trata justamente da coletânea, que eu mencionei, que foi o foco da discussão aqui. E por fim, gostaria de agradecer muito a atenção, reiterar que essa pesquisa foi desenvolvida na graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, que fica localizada no estado do Paraná. Coloco disponível meu contato para eventuais contatos. E agradeço muito.